Continuando então o capítulo 4, vou deixar os outros vídeos, o link no box de informação. Técnicas de teste baseadas na experiência. Os casos de teste são derivados da habilidade e intuição do testador e de sua experiência com aplicativos e tecnologias semelhantes. Essas técnicas podem ser úteis na identificação de testes que não foram facilmente identificados por outras técnicas mais sistemáticas. A cobertura pode ser difícil de avaliar e pode não ser mensurável com essas técnicas. Então, essas técnicas elas não são tão estruturadas quanto as outras, né? E elas dependem bastante das habilidades e da experiência do testador. Então, é interessante que seja feito com testadores já com um certo nível de experiência, para que elas tenham mais eficiência. A primeira dessas técnicas é a suposição de erro. É uma técnica usada para prever a ocorrência de erros, defeitos e falhas com base no conhecimento do testador, incluindo como o aplicativo funcionou no passado, quais tipos de erros os desenvolvedores tendem a fazer e falhas ocorridas em outros aplicativos. Aqui, por exemplo, tinha uma empresa que eu trabalhei, eu até usei isso como exemplo, acho que lá no capítulo 1, que uma falha que acontecia muito, era campus texto ter uma limitação de caracteres. Quando eu colocava mais do que 255 caracteres, sempre dava falha no sistema. Acho que alguma limitação ali do campo que eles usavam, do tipo de campo que eles usavam no banco de dados, e isso não era tratado. Então, eu sabia que qualquer campo texto que eu testasse no sistema ia acontecer essa falha. Então, isso, na experiência que eu tive naquele sistema, eu sabia que essa falha, que isso era uma falha bem provável de acontecer. Então, era um teste que geralmente eu fazia, de verificar, de tentar, quando tinha um campo texto, de colocar muitos caracteres, né, de botar mais do que 255 caracteres justamente para achar essa falha. Um outro exemplo assim, de falha comum, eu também usei isso como exemplo lá no capítulo 1, não foram exemplos à toa, né, de falhas, de quando num campo texto eu coloco aspas ou até caracteres especiais. Às vezes no campo texto ele não está esperando, né, esse tipo de caractere e acaba ocasionando uma falha. Um outro exemplo que eu posso dar de falha comum, que já aconteceu numa empresa que eu trabalhei, acho que deve ser um tipo de falha comum, é quando eu vou exportar para o Excel, quando eu vou fazer uma exportação. Se eu tiver campos com acento, eles ficam tudo zoado lá na planilha Excel quando eu faço exportação. Então é um tipo de falha comum. Então quando eu tinha exportação para Excel, eu sempre já colocava, já preenchia com dados no sistema que tivessem acentuação, caracteres especiais, porque eu sabia que a probabilidade disso falhar quando eu exportasse para Excel ia ser grande. Então, em sistemas que tinha essa exportação para Excel, eu já colocava sempre palavras acentuadas para que o sistema viesse a falhar. Um outro exemplo de falha em campo CPF. O meu CPF é um CPF que ele começa em 0. Então, se tu tiver um campo CPF que não seja uma string e tu colocar 0 à esquerda, se for um campo CPF que for um número, ele não vai reconhecer aquele 0 à esquerda ali e vai dar com o CPF inválido, embora o CPF seja válido. Então, algumas coisas que a gente acaba pegando assim na nossa prática, a gente pode usar na suposição de erro, baseado em erros que os desenvolvedores tendem a fazer, ou como o aplicativo já funcionou, falhas ocorridas em outros aplicativos, às vezes de natureza
similar ou até né, com funções parecidas, enfim. Então, tudo isso dá para usar nessas técnicas baseadas na experiência. Essa suposição de erro seria esses exemplos que eu dei são falhas que já me aconteceram, então eu acabo, quando eu vou fazer testes, eu já penso, vou testar isso aqui também, já vou fazer um teste, se eu tenho um campo de texto, já vou colocar muitos caracteres, se eu tenho né, e caracteres especiais, se eu tenho exportação, já vou colocar acentuação. Então, esse tipo de situação. Uma abordagem metódica para a técnica de exposição de erro é criar uma lista de possíveis erros, defeitos e falhas e modelar os testes que irão expor essas falhas e os defeitos que as causaram. Esses erros, defeitos e falhas podem ser construídos com base na experiência, nos dados de defeitos e falhas ou no conhecimento comum sobre o motivo da falha do software. Ou seja, dá para fazer aí uma lista de possíveis defeitos, né? E para deixar esse teste um pouco mais estruturado. Um outro exemplo de teste baseado em experiência seria o teste exploratório. Os testes informais, não pré-definidos, são modelados, executados, registrados e avaliados dinamicamente durante a execução do teste. Os resultados do teste são usados para aprender mais sobre o sistema ou componente para criar testes para as áreas que podem precisar de mais teste. O teste exploratório ele é usado principalmente quando não se tem uma documentação, ela é insuficiente ou ela é inadequada, então aí usa teste exploratório. O testador, enquanto ele usa o sistema, ele também acaba aprendendo sobre o sistema. Às vezes, o teste exploratório é realizado usando testes baseados em sessão para estruturar as atividades de teste. No teste baseado em sessão, o teste exploratório é conduzido dentro de uma janela de tempo definida e o testador usa um termo de teste contendo objetivos de teste para orientar o teste. Então, quando essa técnica de teste baseada em sessão usa um tempo pré-definido, por exemplo, tu tem 1 hora para testar. Então, é interessante quando tu tem pouco tempo, o projeto alocou pouco tempo para o teste, então tu usa um teste exploratório baseado em sessão que vai te dar um X tempo para te testar, e aí tu vai executar o teste durante esse tempo. E aqui ele fala de usar um termo de teste contendo os objetivos de teste para orientar o teste. Então, para te não ficar assim totalmente livre, né, não tendo o que se basear, tu usa um termo de teste onde tem ali os objetivos do teste. O testador pode usar folhas de sessão de teste para documentar as etapas seguidas e as descobertas feitas. Aí tem um outro documento chamado folhas de sessão de teste, que documenta as etapas seguidas e as descobertas feitas, ou seja, né, acredito que seja aqui os defeitos, né. O teste exploratório é mais útil quando há pouco ou inadequadas especificações ou pressão de tempo significativa nos testes. O teste exploratório também é útil para complementar outras técnicas de teste. Então, eu posso usar técnicas estruturadas, como uma técnica de caixa preta, uma análise de valor limite, e complementar com um teste exploratório e com outros testes, né? Até mesmo com suposição de erros, né? Eu conheço como o sistema falha, situações em que o sistema falha, então eu faço aí um combinado das técnicas e consigo aí uma cobertura maior de testes. No teste exploratório é difícil tu ter uma cobertura, né? Porque tu tá aprendendo sobre o sistema, então tu tá testando e aí pode ser que tu tá testando uma coisa e já te ocorre de uma ideia assim de testar uma outra coisa, tu já testa aquilo, então fica difícil tu ter uma ideia de cobertura de teste. E por último, teste baseado em lista de verificação. Os testadores modelam, implementam e executam testes para cobrir as condições de testes encontradas em uma lista de verificação. As listas de verificação podem ser construídas com base na experiência e conhecimento sobre o que é importante para o usuário ou uma compreensão de por que e como o software falha.
Essas listas de verificações, elas podem ser prontas, elas podem ser criadas, elas podem já estar prontas, ou elas podem, né, ser um combinado. Eu ter uma lista pronta e incrementar com mais alguns itens essa lista. As listas de verificação podem ser criadas para dar suporte a vários tipos de teste, incluindo testes funcionais e não funcionais. Na ausência de casos de teste detalhado, os testes baseados em lista de verificação podem fornecer diretrizes e um grau de consistência. Aqui, quando ele me fala que a lista de verificação pode ser construída com base na experiência, conhecimento sobre o que é importante para o usuário ou uma compreensão de porquê e como o software falha, ele parece bastante com suposição de erro. E ali no suposição de erro, ele inclusive falou que dá para criar um checklist, né? Então, eles me parecem muito parecidos, né? Já que os dois baseado em uma lista de verificação usa uma lista de verificação e o suposição de erro pode usar uma lista, né? E a suposição de erro é quais tipos de erros os desenvolvedores tendem a fazer e falhas ocorridas em outros aplicativos é muito parecido com compreensão de porquê e como um software falha. Então, não fica muito claro assim a diferença entre essas duas. A única coisa é que me parece que no teste baseado em lista de verificação, eu tenho uma lista de verificação. Na suposição de erro, eu posso ter ou não. Então, para o teste ser bem completo, é legal combinar essas técnicas baseadas na experiência, combinar com as técnicas mais estruturadas, né, de caixa preta e caixa branca. Outra questão aqui é que no teste exploratório, ele não falou em cartas de teste. E lá no módulo, no capítulo 1, no processo de teste, na etapa de análise do teste, ele fala que um dos produtos gerados para teste exploratório é a tal de cartas de teste, onde tem o objetivo do teste, né? E aqui ele me fala, em teste exploratório, ele fala em outros documentos, né? Ele me fala de um termo de teste contendo objetivos de teste, eu não sei se seria um sinônimo para cartas de teste, e me fala em um outro documento chamado folhas de sessão, para documentar as etapas seguidas e as descobertas feitas. Né? Aqui em nenhum momento desse capítulo 4 ele falou lá nas tais cartas de teste, então aqui fica uma dúvida, né, se eu tenho 3 documentos ou se carta de teste seria sinônimo, talvez, para termo de teste.